Ah, sou diretor do Centro de Formação Profissional Xiena, também sou docente, sou secretário de uma instituição de educação de infância e pronto. Você que tem uma instituição e precisa da organização administrativa, pode contar conosco. Trabalho em intervenção educativa e social, sou formador e trabalho na coordenação da Academic Solution. É um projeto para projetos de investigação e também trabalhos de fim do curso, como monografia, dissertação, e também pesquiso atividades ou trabalhos em educação de infância. Bem, qual é o objetivo deste tema? O objetivo geral visa fomentar bases sólidas para a criação e implementação de ambientes educativos fortes que promovam o desenvolvimento do subsistema de ensino pré-escolar. E do ponto de vista estratégico, nós vamos partilhar conteúdos sobre fundamentos de uma instituição de educação infantil. E, finalmente, vamos refletir com o auditório em torno desses 9 fundamentos ou princípios. Bem, existem muitos autores que se debatem sobre uma instituição de educação de infância de qualidade. Ou seja, a pergunta é, para que uma instituição de educação de infância seja de qualidade, o que é que deve ter? Em que se deve basear? Esse é o princípio e o objetivo da nossa fala. Então, esses novos princípios que nós vamos ver aqui consistem na ideia de diferentes autores que estudam educação de infância, como Rubem Alves, a doutora Marília, brasileiras, e outros autores portugueses. E nestes princípios, o primeiro é sobre uma instituição que planifica as suas ações e treina o seu pessoal para o envolvimento. Isto é, o PDI e o plano de ação. O que é que nós temos que ver aí? Bem, já se debateu sobre uma instituição de educação de infância, se é creche, se é jardim de infância, mas aqui o que é que deve ter? No primeiro ponto, a instituição deve ter uma planificação. Aí nós falamos de um PDI, que sabemos que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Prezados gestores, o trabalho de educação deve ser mesmo planificado, ou seja, as suas ações devem ser planificadas. O gestor tem que saber quem é ele, o que quer e aonde quer chegar, de forma estratégica. E essa informação deve ser escrita num documento que é chamado de Plano de Desenvolvimento Institucional. E deste Plano de Desenvolvimento Institucional, a instituição também deve possuir um plano de ação. Um plano que, do ponto de vista estratégico, vai ser mensurado do ponto de vista mensal, trimestral, para que ao longo do ano letivo, todas as ações que a instituição vai desenvolver já estão escritas. E não basta que essas informações estejam escritas. É necessário que o pessoal da instituição conheça essa informação e também esteja engajada com essa informação. Aquilo que nós chamamos de linguagem institucional. Numa formação que nós tivemos, e a maior parte dos docentes eram portugueses, e nós, quando queríamos saber uma coisa sobre a organização do curso, e uma professora dizia, não, essa questão tem que ser com a doutora fulana, que é responsável. Você pergunta a outra, tem que ser com fulana, que é a responsável. E nós ficamos, puxa, que organização? Porque no nosso contexto, às vezes, não é assim. A responsável é a coordenadora pedagógica, mas a auxiliar da ação educativa é que vai passar as informações. É da responsabilidade da diretora resolver, mas quem resolve é outra pessoa. Então, é necessário que o pessoal seja treinado
das suas funções, o que cada uma delas vai fazer, e não basta que cada uma saiba o seu papel, mas que todos falem a mesma língua, cultura organizacional. Isso é muito importante. Então, queres ter uma instituição de educação pré-escolar que seja referência, olhe para esses aspectos. Construa o teu plano de desenvolvimento institucional e aprenda a elaborar um plano de ação. Num segundo momento, vamos ver sobre uma gestão democrática e participativa. E eu aqui elenco a representação de pais, da comunidade, de profissionais e outros. As nossas instituições têm trabalhado muitas vezes de forma isolada. Eu sou a diretora, vamos fazer isso, ponto final. As educadoras, auxiliares e outro pessoal obedecem àquilo que nós determinamos. Mas não. O princípio da gestão democrática deve se fazer sentir na prática. Os instrumentos importantes que uma instituição deve elaborar, deve haver consenso, deve procurar a participação de outras pessoas interessadas nesse projeto educativo. Vai se fazer o plano de desenvolvimento institucional, não é apenas o diretor, não é apenas, digamos, a coordenadora pedagógica, é necessário que outras pessoas participem. O gestor pode convidar outras pessoas que também entendem para fazer parte. Ou seja, quanto mais pessoas experientes que podem trazer, agregar algum valor, algum contributo nisto, isso é essencial. Tem-se dito que nem sempre as coisas resolvem-se com dinheiro. Às vezes os links também são necessários. Construa um bom projeto para que outras pessoas também participem. E aqui no segundo ponto gostava de dizer o seguinte: toda instituição está inserida numa comunidade. A instituição, se ela está inserida numa comunidade, ela deve fazer parte da solução de alguns problemas que existem dentro da comunidade. A comunidade tem que saber que a instituição existe. E essa instituição deve fazer alguma coisa pela comunidade onde ela está inserida. Então, aqui, lançar o repto de que as instituições não devem trabalhar de forma isolada. Não devem. Devem procurar parcerias. E por quê? Porque ali mesmo na comunidade, se o gestor for uma pessoa visionária, aberta, pode até ganhar outras parcerias e captar outros recursos para a sua instituição através dos contactos que você vai fazendo. Através dos contactos que você vai fazendo. Então, que a tua instituição não se isole. Tem outras instituições, visite, faça parceria, faça cooperação, e isso é muito importante. O terceiro ponto, projetos pedagógicos e trabalhos de projeto específico para cada faixa etária. Esse é um ponto que eu tenho muito debatido naquilo que é a nossa realidade das nossas instituições educativas. Olhamos para aquilo que é o programa, sabemos que, olha, o tema do mês vai ser se é os animais, se as plantas, enfim, e nós pegamos no tema, olha, para a área de creche, porque são mais pequenos, vão falar sobre isso e aquilo. Para a área do jardim, porque são mais grandes, e assim o ano letivo termina, apenas olhando para aquilo que são as atividades fixas. Eu gosto de Antônio Novoa, um pesquisador sobre educação português, e ainda este ano esteve no nosso país para um debate sobre educação pré-escolar que aconteceu no Bengo. E ele disse assim: não existe calçado que serve a todas as pessoas. É aquilo que nós chamamos de diferenciação pedagógica. Ao seguirmos apenas um único modelo de educação e transportar para todas as pessoas, não serve. Cada realidade é uma realidade. E muitas instituições vão destacar-se pelo facto de optarem por caminhos diferentes. Não que sejam novos, mas que sejam instituições ousadas, capazes de fazer coisas que impactam a vida das próprias crianças e da própria comunidade. E aqui nós ressaltamos a questão de
de projetos pedagógicos e trabalho de projeto específico. É ali onde, mais uma vez, olhamos para a questão das metodologias ativas, onde o meu amigo Nunes, ele escreve e ressalta muito sobre essa questão. Ao olharmos para os projetos pedagógicos e os trabalhos de projeto devem ser específicos para a faixa etária. Temos de compreender a psicopedagogia da própria criança. As crianças da área de creche, o que é que mais promove o seu desenvolvimento? Quais são as atividades específicas? Olhe o perfil das crianças e implemente atividades específicas para aquelas áreas. E olhando essas atividades de forma holística e com todas as áreas possíveis. Pode ser para as atividades psicomotoras, de desenvolvimento da oralidade. As atividades que vão promover o desenvolvimento são atividades de forma separada, tendo em conta a idade ou a faixa etária deste grupo. Você às vezes pode dizer, não, mas essas atividades não estão aí no plano do Ministério da Educação, não estão naquilo, não estão naquilo. Temos que ser mais ousados na aprendizagem e não estarmos enclausurados, digamos, ou estarmos encaixotados no único ambiente. E depois, uma instituição que não separa a ideia do brincar da ideia do aprender. Eu repito essa questão em muitos encontros. Prezados gestores, a questão da educação de infância, a brincadeira está presente em todos os momentos. Não transformem os ambientes educativos infantis em escolas em miniatura. Não façam isso. O nosso modelo de aprendizagem é diferente. O nosso modelo de aprendizagem é diferente. É mesmo através da ação do brincar da própria criança. Tanto é que, conforme já dissemos, que o brincar é uma questão. Primeiro, é um direito da própria criança, em primeiro lugar, e sendo direito, deve ser promovido, respeitado. E não obstante a isso, além de ser direito, o brincar é uma necessidade intrínseca à própria criança. Por isso que nós sabemos, não existe em nenhuma parte do mundo crianças que não brinquem. Porque ainda que não existem brinquedos, a criança inventa os seus próprios brinquedos e a sua própria brincadeira. É algo inato. E muitas vezes nós, as instituições de educação pré-escolar, inibimos essa capacidade através de atividades muito formais, aqui digamos, né? E muitas vezes a criança passa a maior parte do seu tempo nessa instituição. E quando nós não a libertamos para aquilo que ela gosta, nós estamos, digamos assim, a atrofiar o mais belo da infância. E não devemos fazer isso, né? Então temos que adequar as aprendizagens com as brincadeiras. Isso é fundamental. E as instituições devem promover isso, porque senão cria o tédio da própria criança. Ela vai dizer, eu não gosto, eu já não vou, já não quero ir. E nós não vamos perceber por que ela não quer. Porque ela não faz aquilo que ela gosta, aquilo que é a sua essência. Selecionar devidamente o pessoal e treiná-los em toda a filosofia da instituição antes de efetivá-los. É preciso ter muito cuidado com o pessoal que vai trabalhar conosco. É muito importante. Certifique-se, caro gestor, que antes dessa pessoa trabalhar consigo, você passou toda a informação necessária de como essa pessoa deve trabalhar, qual é o perfil e qual é a filosofia daquela instituição. Tem de saber isso. E é preciso mesmo formar essa pessoa antes de aceitá-la no seu quadro pessoal, né? Por causa daquilo que nós falamos de linguagem institucional. Para ela não ter um outro tipo de comportamento, enquanto a instituição no papel defende outra coisa e na prática o seu pessoal defende caminhos.
Primeiro, avaliação diagnóstica, avaliação contínua. Número 2, avaliação contínua. Número 3, avaliação parcial. Número 4, avaliação final. 4 tipos de avaliação no nosso subsistema. E estão divididos em 2 categorias. Avaliação para a área de creche e avaliação para a área do jardim da infância. A avaliação para a área de creche é não progride, progride pouco, progride e progride bem. São esses critérios das fichas de avaliação das crianças da área de creche. Estamos? Exatamente. E essa ficha de avaliação, na construção da ficha de avaliação das crianças, devem ter as diferentes áreas curriculares. Pronto, essa aqui é uma questão de como construir uma ficha e que é importante. Então, ao olhar para esses critérios, vai colocar esses elementos. Por exemplo, em atividades de desenvolvimento da oralidade da criança, na área de creche, vai colocar esses 4. Não progride, progride pouco, progride ou progride bem. São os critérios de avaliação na área de creche. Para o jardim da infância, também são 4, mas já é diferente. Precisa de melhorar. Esse é o primeiro. Não existe mal. Não, precisa de melhorar. Bom, muito bom e excelente. Estamos, não é? Isso à luz do novo regime do subsistema de educação pré-escolar. Não é bom o suficiente, não. São esses critérios. Né? São esses critérios. Então, e com esses 4 da avaliação. E essas fichas, elas ao longo, além de ser comunicadas aos pais, cada uma das crianças deve ter o seu próprio portfólio. Cada uma das crianças. E nós vamos colocar essas atividades, as atividades que ela vai fazer, a sua avaliação, os trabalhos que ela vai produzindo no centro, ou seja, todo o histórico da criança naquele ano letivo. E essa ficha individual é o histórico da criança. Né? É o histórico da criança. Então, esses são alguns dos elementos que, na visão de alguns autores, podem contribuir para a organização dos espaços educativos infantis. Bem, deixo-vos aqui uma frase, é reiterada e é intencional, que diz: a organização do ambiente educativo deve, por si só, promover a aprendizagem. Muito obrigado.